Na prática, quando a gente olha um mapa mental, de imediato a gente tem uma visão do todo e com atenção a gente consegue focar nos tópicos. Há por isso duas memórias bastante estimuladas aqui, que é a memória visual e a memória espacial. Tudo é potencializado pelo uso de imagens, palavras-chave e conexões que estimulam o seu cérebro. Para saber mais sobre isso, eu recomendo que você assista o nosso vídeo Como Funcionam os Mapas Mentais. O objetivo desse vídeo, contudo, não é focar em como funcionam os mapas mentais, mas sim focar em como fazer um mapa mental. A primeira coisa que você precisa fazer é utilizar a folha na horizontal. Aqui nos mapas mentais do curso do Direito Desenhado, por exemplo, a gente utiliza a folha A4, que é a mais comum, sempre na horizontal. O mapa mental depende de um elemento central, que como regra vai ser o assunto. É a primeira conexão, é a primeira associação que a gente vai fazer na elaboração do mapa mental. Por exemplo, se você, dentro do processo civil, vai estudar citação, então o tema central vai ser citação. Um ponto importante é que aqui as coisas não precisam ser lineares. Isso estimula ainda mais a memória visual e espacial, sendo um dos fundamentos do pensamento irradiante defendido por Tony Buzan. Tony Buzan foi o criador do método Mapas Mentais. Quanto às ramificações, o próprio criador não recomenda mais do que 7 ramificações. Isso porque existem estudos que indicam que a memória de trabalho, atrelada à memória de curto prazo, limita-se aproximadamente a esse número. Lembre-se que no processo de aprendizagem, as informações migram da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Por isso é tão importante conhecer os limites da memória de curto prazo. A gente fala bastante sobre isso no vídeo Como Memorizar Mais Fácil. Ao final, você pode assistir esse vídeo para se aprofundar ainda mais no assunto. Alguns estudos recentes reduzem de 7 para 5 ramificações. Os mapas mentais aqui do Direito Desenhado, por exemplo, não ultrapassam 5 ramificações justamente para potencializar a memorização do aluno. Dentro do processo de elaboração de mapas mentais, também é muito importante usar cores. As cores amplificam o seu foco de atenção e potencializam ainda mais a memória visual. No direito desenhado, por exemplo, a gente usa o preto para o básico, o roxo para informações complementares e o vermelho para destacar informações que demandam mais atenção, como exceções, detalhes de lei, etc. Outras cores são usadas de forma supletiva para estimular ainda mais o cérebro, como por exemplo o verde, o azul, etc. Além disso, é preciso dedicar especial atenção às imagens. As imagens fornecem pistas para que você recupere a informação com rapidez e agilidade. E aqui vale um lembrete importante que a gente já falou no canal. Uma coisa é memorizar, outra coisa é lembrar, é recuperar a informação. A recuperação da informação depende de pistas e as imagens fornecem pistas essenciais para o estudante. Quanto mais abstrata a informação, mais difícil é colocar essa informação na memória de longo prazo e de recuperar essa informação, de lembrar quando necessário, por exemplo, durante uma prova. As imagens, na prática, fazem com que a informação fique ainda mais concreta para o seu cérebro. Tudo isso faz do mapa mental um dos instrumentos mais poderosos para a revisão, já que potencializa a memorização e, como consequência, o próprio aprendizado do aluno. É muito importante destacar, contudo, que o mapa mental de forma isolada, ele não significa nada para o aluno. É preciso participar da elaboração do mapa mental. Por isso, inclusive, o direito desenhado, ele não vende mapas mentais isoladamente. A gente não acredita que a venda isolada de mapa mental é benéfica para o aluno. É preciso assimilar sempre o mapa mental ao processo de elaboração do mapa mental. Para tornar tudo mais didático, nós desenhamos o mapa mental durante a aula e oferecemos ambos ao aluno, ou seja, o aluno tem acesso ao mapa mental e ao processo de elaboração do mapa mental. É como se o próprio aluno desenhasse durante a aula e junto com o professor o mapa mental que ele vai utilizar nos estudos. Então, como conclusão, a gente tem que o método do mapa mental, quando feito de forma adequada, de forma correta, ele agiliza as revisões do aluno, ele facilita a recuperação, o lembrar
da informação pelo aluno e por isso mesmo evita bastante o branco na hora da prova e ele otimiza o tempo do aluno.